A gente vai mergulhar hoje numa história que raramente é contada em detalhes, a dos judeus soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial. Foi uma luta duríssima em duas frentes. Uma, claro, contra os nazistas, e a outra muito mais traiçoeira contra o antissemitismo dentro das suas próprias fileiras. Essa citação de um soldado no fronte já diz tudo, né? Ela captura o espírito da coisa. Porque essa não é uma história só de vitimização. É uma história de desafio, de resistência e de uma sede imensa de justiça. E é esse tom que vai guiar a nossa conversa. Bom, vamos começar quebrando um estereótipo antissemita que era muito comum na época. A gente vai focar no heroísmo dos soldados judeus no Exército Vermelho, porque a propaganda oficial dizia uma coisa, mas a verdade no campo de batalha era outra, bem diferente. Olha só esse ditado que se espalhou pela União Soviética. Era uma coisa bem venenosa. A ideia era simples. Os russos, os Ivans, estavam lá no fronte, lutando e morrendo. Enquanto isso, os judeus, os Abrams, estariam seguros, bem confortáveis em cidades distantes como Tashkent. Essa calúnia se tornou tão comum que a própria propaganda soviética teve que agir para tentar combater isso. A realidade, claro, era outra. Jornalistas como Ilya Ehrenberg começaram a publicar histórias para mostrar a verdade. E que histórias! Pensa só. Haim Daiskin, um garoto de 17 anos, destruindo 5 tanques alemães sozinho. Israel Fizanovich, um capitão de submarino que virou o terror da marinha alemã. Lazer Papernik, que lutou até o último suspiro, literalmente. Falkovich, um intelectual, um filólogo, que se tornou um líder de combate mortal. E Reuven Sprintson, que fez o sacrifício final pedindo fogo na própria posição para salvar seus companheiros. E essas são só algumas das inúmeras histórias de bravura. E não eram casos isolados de jeito nenhum. Cerca de 500 mil de soldados judeus serviram no Exército Vermelho. 500 mil. A escala da contribuição deles foi gigantesca, um contraponto direto àquela propaganda de ódio que circulava longe do fronte. Agora, a história tem uma virada muito sombria. Conforme o Exército Vermelho avançava, esses mesmos soldados se tornaram as primeiras testemunhas do Holocausto em solo soviético. E o que eles encontraram? Bom, isso mudaria a vida deles para sempre. Tenta imaginar a cena. Um soldado como Gedalia Safian chega na cidade onde cresceu, mas em vez de reencontros felizes, o que ele encontra é um silêncio assustador. As casas estão lá, vazias, como se fossem conchas de vidas que foram simplesmente apagadas. A pergunta que ele faz no diário ecoa até hoje. A destruição não foi só de vidas, foi a aniquilação de uma cultura. Páginas de livros sagrados, a herança de um povo sendo usadas como papel de embrulho no mercado. É um detalhe pequeno, mas que revela uma profundidade de profanação que é difícil de entender. O trauma ficou gravado no corpo dos sobreviventes. Esse oficial, Anatoly Rybakov, descreve como encontrou uma sobrevivente que parecia uma senhora idosa, com cabelo meio branco, o rosto marcado. E aí, quando ela disse a idade, ela tinha só 16 anos. O choque na voz dele mostra o impacto que era ver o genocídio em primeira mão. Os números, quando a gente olha para eles, são de cair o queixo. Mais da metade da população judaica da União Soviética, cerca de 2,7 milhões de pessoas, foi assassinada. Olhando para o gráfico, a gente vê a escala da catástrofe. 55%. É quase inimaginável. Lugares como Bolshoi, Trostianets foram o centro do que ficou conhecido como o Holocausto por balas. Era diferente dos campos de extermínio mais industrializados que a gente costuma ver nos filmes. Ali, o genocídio era mais direto. Fuzilamentos em valas comuns, pessoas asfixiadas em furgões de gás. Um método brutal e terrivelmente eficiente de assassinato em massa. Só que a luta contra os nazistas era só uma parte da história. Havia outra batalha acontecendo, uma batalha mais silenciosa e talvez por isso mesmo mais dolorosa. Era uma luta contra o antissemitismo dentro do próprio exército, da própria sociedade. De um lado, a propaganda oficial soviética celebrava a amizade dos povos da URSS. Lindo no papel. Do outro, a realidade de muitos soldados judeus era de puro medo. As palavras desses soldados são de arrepiar. O medo de ser morto não pelo inimigo, mas por um colega de farda. Era uma realidade sombria e constante. Os estereótipos eram tão fortes, tão enraizados, que quando um soldado judeu mostrava bravura, os próprios companheiros ficavam chocados. A reação era tipo, mas como assim? Você é corajoso, não pode ser judeu.
O heroísmo simplesmente não se encaixava na caricatura que eles tinham na cabeça. A bravura era vista como uma exceção à regra. E essa traição interna não surgiu do nada, né? Houve uma mudança histórica clara. Nos anos 20, o Estado soviético até combatia o antissemitismo oficialmente. Mas no fim dos anos 30, a coisa mudou. Surgiu uma hierarquia entre os povos, com os russos no topo. A guerra piorou muito isso, e no pós-guerra, com Stalin no poder, o antissemitismo virou política de Estado. Depois que a guerra acabou, começou uma nova luta, a luta pela memória. Foi uma batalha para que a natureza específica direcionada da tragédia judaica fosse reconhecida pelo Estado soviético, que por sua vez tinha a própria narrativa que queria impor. O caso do filme Os Invencíveis é um exemplo perfeito disso. Foi o primeiro filme soviético a mostrar o Holocausto de forma aberta. Mas em vez de ser celebrado, foi detonado. A acusação? Privilegiar a tragédia judaica. O resultado foi que o filme foi censurado, cortado e basicamente varrido para debaixo do tapete. Um ato claro de apagamento da memória. A política oficial soviética era essa: universalizar a tragédia. O Holocausto não era visto como o genocídio do povo judeu, mas como parte do sofrimento de todos os cidadãos soviéticos pacíficos. Essa diluição da história era deliberada e servia a um propósito político: apagar uma identidade judaica e unificar a memória da guerra sob uma única bandeira, a soviética. O massacre de Babi Yar é talvez o exemplo mais famoso disso. Mais de 33 mil judeus foram assassinados lá em só 2 dias. Mas na memória oficial soviética, falava-se em cidadãos soviéticos mortos. Quando o poeta Yevgeny Yevtushenko escreveu o famoso poema Babi Yar, onde ele destacava as vítimas judaicas, ele foi duramente criticado pelo regime. Mas por que esse apagamento todo? O escritor Anatoly Rybakov explica bem a motivação política por trás disso. Stalin via essa combinação de luto judaico pelos mortos e o orgulho pelos heróis de guerra como uma força que podia se tornar explosiva. Uma identidade judaica fortalecida poderia ser um desafio à hegemonia soviética. Por isso, ele fez de tudo para reprimir essa memória. A experiência dos judeus soviéticos na Segunda Guerra é um testemunho muito poderoso sobre heroísmo, trauma e traição. E nos deixa com uma pergunta fundamental que vale para qualquer história sobre poder e memória. Quando uma narrativa oficial é imposta, quem decide quais histórias são contadas e quais são silenciadas talvez para sempre?